Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tô aqui com o Gustavo Sangés, autor desse livro aqui, Global Workers. A gente vai falar sobre carreira, mas não é sobre carreira, é carreira internacional. A gente vai falar quais são as habilidades, quais são os pré-requisitos, como é que eu faço para me posicionar estrategicamente para o mercado global. Hoje a gente vai bater esse papo bem legal aqui com ele. Gustavo, obrigado, cara. Obrigado por reservar um tempinho na sua agenda. Eu li o seu livro. Cheio de marcação aqui, tá todo ali marcado, fiz anotações, tenho umas perguntas aqui para te fazer, quero aprofundar nele hoje, quero conhecer um pouco da sua história e também que a audiência conheça a sua história. Então, obrigado de novo por estar aqui e se apresente aqui depois para quem está aqui acompanhando a gente. Obrigado pelo convite, Adilson, prazer também estar aqui. Bom, eu sou autor desse livro, Global Workers, Escolha Seu Melhor Futuro. Então, acho que antes de começar até falando de mim, acho que é importante... É uma expressão que ainda não é pacífica, nem todo mundo sabe o que é. Então, o que seria um Global Worker? É o profissional que trabalha de forma flexível do seu país para uma empresa estrangeira. Tá? Então, aí você tem uma relação com um monte de coisa que está mudando no mundo. A pandemia deu uma acelerada nisso, mas é algo que já vem acontecendo há mais ou menos 15 anos. Agora, falando um pouco de mim, que é o tempo que eu tenho nessa indústria que o americano chama de indústria de staffing, staffing business, que são as empresas que fazem essa intermediação, que recrutam e contratam profissionais, seja no Brasil, eu por muito tempo fui head de América Latina, então não só Brasil, outros países latinos, México, Chile, Argentina, Colômbia, que é um país que está despontando bem, para empresas estrangeiras. Então a gente faz esse recrutamento e essa contratação de profissionais que trabalham no seu país para uma empresa que pode estar nos Estados Unidos, na Europa, Polônia, Inglaterra, tem muito, na Ásia. Esse é o modelo de Hoje trabalho. Você é o Head Brasil desse time de staffing. Hoje eu trabalho para uma empresa que na verdade, ela faz verificação de antecedentes. Que legal. Para profissionais que vão trabalhar para essas empresas. Você tem um capítulo só falando sobre antecedentes. Só sobre isso, porque é uma coisa muito importante que eu acho que o brasileiro ainda não se dá conta. E infelizmente tem gente que comete umas mentiras no currículo. E isso é totalmente desaconselhável, gente, não façam isso, porque é queimar sua marca pessoal à toa. Total. Então, foram 15 anos trabalhando para esse tipo de empresa. Então, eu passei por 4 empresas. Normalmente essas empresas de staffing, elas se localizam em hubs de empresas inovadoras que buscam essa mão de obra em qualquer lugar. Tá bom. Isso é um ponto importante. Então, nada tem a ver com esse boom que teve de trabalho remoto recente. Isso é uma estratégia que essas empresas inovadoras sempre tiveram, que é buscar o melhor profissional independente de onde ele esteja. Então, isso é uma coisa importante para a gente diferenciar desse boom de home office, como o pessoal gosta, que eu nem gosto desse termo. Home office, para mim, é local e não é modelo de trabalho. Né? Modelo de trabalho é trabalhar remoto, trabalho remoto ou trabalho de qualquer lugar. Então, eu passei por 4 empresas. Essas empresas são, normalmente, elas são sediadas próximos desses hubs de tecnologia, de empresas que têm esse DNA inovador. Então, a primeira empresa que eu trabalhei era Nova York, costa leste dos Estados Unidos, foi a minha escola para conhecer esse mercado. Eu fiquei praticamente 8 anos como head da América Latina. Depois fui para uma empresa, fui para outra costa, ficava ali em São Francisco e São José, Vale do Silício, também contratando profissionais no Brasil e na América Latina para essas empresas inovadoras baseadas lá. Depois fui para uma empresa que ficava baseada no Colorado, que é um outro estado também muito inovador dos Estados Unidos. Né? Você tem Denver, e do lado de Denver você tem a cidade de Boulder, que é uma cidade também que tem muitas startups e muitas empresas inovadoras buscando profissionais anywhere, que é como eles gostam de falar. Legal. Essa foi a minha experiência. Boa, então é muito tempo de experiência e ele colocou tudo aqui, Tá tudo aqui, porque ele também é um Global Worker. Exatamente. Então você tem autoridade para falar sobre o tema. E o que eu achei legal aqui, cara, e você trazer esse ponto, né? O home office, né? Eu lembro que em 2018 eu trabalhei numa consultoria chamada GFT, uma consultoria alemã, e a gente já fazia home office, que nem home office, né? Qual ano isso? Isso 2018.
já era uma prática totalmente normal. Por quê? Pré-pandemia. 2018 foi 2 anos antes da pandemia e a gente tinha um time, a GFT, ele era uma consultoria alemã com uma matriz dela na Alemanha, mas tinha sedes em México, Costa Rica, em vários lugares, né? Não fazia nem sentido eu ir presencial, porque o meu time tinha um pouquinho na Costa Rica, pouquinho na Espanha, um pouquinho... Então, era isso. A gente buscava dentro do banco de profissionais e talentos da GFT para montar um time. Uhum. Então, eu estou muito alinhado. Por isso que em 2018 eu também já trabalhava remoto e era totalmente normal. Então, pulando para esse assunto, eu gosto de brincar assim, as empresas estão voltando. Você só volta para um lugar que você já esteve. Essa é a diferença. Volta quem não tinha esse DNA remoto. Uhum. Então é evidente que uma empresa grande, que tem uma sede, que investiu em imóveis, que tem uma laje, é óbvio que em algum momento ela vai querer, ela tem esse desejo de controle. Uhum. Ela abre mão dessa questão de produtividade, ou melhor, a maioria não sabe nem como medir produtividade e quer ter controle. Então você volta para um lugar que você já foi. Essas empresas que a gente está falando aqui, não só as que eu trabalhei tinham esse DNA, mas o nosso cliente final, que é quem posta as vagas, que é quem nos interessa aqui, elas sempre tiveram esse DNA remoto. São empresas jovens que estão expandindo globalmente e que estão buscando profissionais bem qualificados, independente de onde estejam. E aí tem uma frase famosa do CEO do Airbnb que ele diz que já foi o tempo onde os melhores profissionais estavam em Nova York ou São Francisco. Hoje eles estão anywhere. Total. Então essa é a mentalidade. Não, e é muito curioso, porque na época, quando eu falava, né? Eu falei até pra minha mãe trabalhando em casa. Mas como assim que tá trabalhando em casa? Porque isso é antes da pandemia. Ninguém, às vezes, imaginava um contexto, né? É muito possível. E a parte que você coloca até no livro, né? Sobre as ferramentas de gestão. Hoje em dia é muito palpável você conseguir fazer uma gestão de tarefa, de hora, de projeto com ferramenta. Não precisa estar... É que antigamente tinha isso, né? De você estar fisicamente para conseguir saber se a pessoa estava ali trabalhando. Hoje mas também é paranoia do controle. Total. É muito, comando e controle. Não é produtividade, né? Na minha área, porque assim, eu sou muito voltado para a metodologia ágil. Scrum, Kanban é a minha praia, né? Então a gente usa um termo chamado comando e controle, que é o gerente vai lá, ele comanda e controla, faz isso, faz aquilo. E no ágil, né, no agile, né, é a autonomia de cada um puxar uma tarefa, pegar uma demanda, mas tem um entregável ali no final, né? Sim. É isso que vai mudando, né? Vai mudando. Não, e é uma evolução natural, né? Exato. E que é um ponto importante, que aliás eu não sou de tecnologia, que a gente já quebrar uns mitos aqui. Eu adorei isso que você fala no começo. Porque as pessoas acham que só há oportunidade para quem é de tecnologia. Não é assim. A gente pode pensar em 2 cenários bem específicos. Assim, o que eu acho que, voltando um pouco antes, o que eu trago de diferencial quando você falou que eu sou um global worker? Existe uma expressão em inglês que é eat your own dog food, que é comer sua própria comida de cachorro, né? Que significa o quê? A gente não sei se a gente tem uma expressão parecida, que é dizer o seguinte, que além de global worker, ou seja, além de eu trabalhar dessa forma, eu sempre tive do lado das empresas. Então eu sei como o empregador pensa. Essa pessoa, esse ente, esse ser que está globalmente buscando profissionais, eu sei como eles pensam porque eu contratava a minha vida inteira profissional, 15 anos, né? Pelo menos nesse profissional corporativo, que eu tenho uma bagagem anterior, mas vamos pular. A gente foi direto para essa etapa. No livro tem aqui, mas vocês vão ter que comprar para descobrir a bagagem. No livro tem. Eu venho de transitei em outros meios e tenho uma formação, inclusive, jurídica e em comunicação. Não sou de tecnologia, por exemplo. Então eu entrei nesse mercado como esse gestor dessas empresas, né, no Brasil e na América Latina. Então, são empresas. Essa cabeça de você conseguir entender o que pensa essas empresas estão contratando é muito importante. E aí a gente entra num outro ponto que não só não é apenas para profissional de tecnologia, como o brasileiro é uma nacionalidade muito valorizada. Essa é a minha próxima pergunta, porque você fala no livro sobre, às vezes a gente fica com essa síndrome de impostor, né? Do vira-lata, tem essas brincadeiras do brasileiro. É legal você comentar isso, que era uma das minhas próximas perguntas aqui, que o brasileiro é muito reconhecido
lá fora. Exato. Então, não só o profissional de tecnologia, o que eu quis dizer é que o profissional de tecnologia é bastante disputado, né, bastante valorizado, mas é o profissional brasileiro de um modo geral. E aí eu recebo muita pergunta, poxa, Gustavo, então não é só tecnologia, que áreas? Posso dizer várias. Vendas, marketing, jurídico, operações, tem para todo tipo de profissional, tem esse tipo de vaga. É claro que o profissional de tecnologia se beneficia. E por quê? Porque ele consegue jogar em duas grandes áreas. Pensando com a cabeça dessas empresas, quem são elas? Em geral, são empresas que estão expandindo para o Brasil e querem experimentar o mercado brasileiro antes de abrir uma operação própria. Tá. Então, elas contratam um time mínimo de profissionais para testar o mercado brasileiro. Brasileiro, mexicano, colombiano, Europa, Ásia, etc. Então, uma empresa americana cujo business, modelo de negócio já deu certo lá e eles querem experimentar um outro país. Então, se você for pensar, não é só profissional de tecnologia, concorda? Quando você monta um time, que é um time básico de 5 pessoas, você, em geral, tem um country manager, que é um grande gestor da operação. Você tem um business developer, que é o cara que vai desenvolver negócio. Tem um client manager, que vai atender os clientes já existentes dos Estados Unidos. E aí tem também a equipe de time, a equipe operacional, e aí acaba tendo oportunidade para profissionais de tecnologia também. Mas não é só isso. A diferença do tecnologia é que ele se adequa bem nesse grupo, mas existe um outro grupo que ele sai ganhando, que ele sai na frente, que é o seguinte, que são projetos que nada têm a ver com o Brasil. Tá bom. Então, vamos imaginar uma empresa americana que está desenvolvendo um software relacionado à irrigação em Israel. Até foi um exemplo real aí que a gente já trabalhou. E aí, eles querem profissional de tecnologia que, independente de onde eles estejam, o fato dele ser brasileiro é um detalhe. Tá bom. Ele poderia ser mexicano, poderia ser polonês. E aí, o profissional de tecnologia também consegue competir nesse tipo de vaga. Entendi. Que são essas empresas que têm projetos anywhere e buscam profissionais anywhere. Então, você vai trabalhar do Brasil para um fuso, para um projeto, e provavelmente você pode até nem ter nenhum outro brasileiro no seu time. Tá. Essa é a grande diferença. Já os profissionais não tech, né, eles são mais difícil uma empresa buscar alguém, por exemplo, country manager não vai existir porque não tem nenhuma operação aqui. Tá bom. Então, dificilmente vai querer alguém de vendas ou de marketing ou design. Design até poderia trabalhar nas duas. Então, acho que essa é a grande diferença que faz com que a gente fique com uma falsa impressão de que é apenas para profissional de tecnologia. Não, é também para profissionais de qualquer área. Muito bom, muito bom. E no livro você fala uma coisa que é muito óbvio, cara, mas eu não tinha para pensar ainda, que quando você monta uma squad global, você tem a esteira rodando 24 horas por dia. Exato. Isso é muito óbvio, mas eu não tinha parado para olhar dessa ótica, assim, porque se você tem pessoas espalhadas pelo mundo, elas vão trabalhando. Até você deu um exemplo, né, de tipo, a pessoa que vai chegar no dia seguinte vai pegar um trecho da tarefa de uma pessoa que está em outro fuso. Então, isso também acelera o desenvolvimento do negócio, né? Isso é uma coisa... Acelera, e é uma característica desse modelo flexível, né? O modelo assíncrono, né? Ou seja, não tem aquela loucura de mandar mensagem no mesmo momento você vai ter que responder. Isso é no fundo, um delírio ainda do presencial, quando tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Você leva a cultura do presencial pro isso, online. Que é a questão a volta dos que... Quem nunca foi não tem como voltar, né? Então, que eu brinco, assim. Então, esse return to office, né? Esse RTO que eles chamam, é muito baseado nessas empresas, como eu falei, que tem laje física e que tem esse modelo de trabalho onde você manda um e-mail e você espera que 15 minutos depois o seu superior ou para quem responda. E não é assim. Quando você tem times distribuídos globalmente, o trabalho flui de forma assíncrona, não é? E também super efetiva, porque eu mesmo posso dar minha rotina como exemplo. Eu sempre trabalhei para essas empresas, são americanas. Tá. A que eu trabalho hoje também é americana. Então eu estou sempre no mínimo 2, quando era empresa da Costa Leste, mas eu estou na média de 3 a 5 horas depois. Então, você imagina que quando eu desligo o computador,
as empresas ainda estão trabalhando. Então, assim, isso é até um problema que no início eu ficava muito ansioso. Mas você vai aprendendo como trabalhar dessa forma. Então, lá no meu início da carreira, eu ficava angustiado, porque 8, 9 da noite estava entrando e-mail, porque lá ainda era 5 da tarde. Tá. Eu aprendi que você tem que saber se desconectar, respeitar a sua qualidade de vida, a sua família, o tipo de vida que você tenha. Mas, em compensação, eu tenho uma outra coisa. Eu acordo cedo, antes de qualquer coisa, eu já estou filtrando e distribuindo os e-mails da noite anterior. Então, eu já sou esse exemplo. Então, aqui, 7 horas da manhã, antes até de eu levar as filhas na escola, 6h30, minhas filhas, eu já estou dando uma olhada e uma filtrada nos e-mails da noite anterior, nesse lapso de tempo entre a hora que eu desliguei o computador e que os e-mails estão entrando. Então, eu imagino que seja também assim para quem está mais trabalhando para a Europa. Tá, né? Porque daí é mais... Porque aí é o inverso. Você está de manhã, quando você acorda, o pessoal já está trabalhando 3, 4 horas antes. É isso aí. Esse negócio do assíncrono é bem legal, porque na época, quando eu estava nessa consultoria que a gente estava conversando aqui antes, a gente fazia daily assíncrona. Porque eu tenho o conceito da daily na metodologia ágil, que é você reservar um tempo para você passar o status ali, né? Ver se tem algum impedimento. E a gente tinha essa cultura de daily estar todo mundo online, seja ou presencial ou online, para fazer daily. E lá, como era distribuído, a gente usava o Slack como ferramenta e a daily era assíncrona. Então, cada um no seu horário falava, respondia, né, as 3 perguntas principais da daily no meu nicho, né, que é o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje, se você tem algum impedimento. E era assíncrono. E super funcionava. Então, são mitos. Acho que tem muito disso do mito, né? Tem muito disso do mito, que às vezes a gente acaba... pega uma coisa e tenta pôr no contexto que às vezes não é o mesmo contexto, né? Exato. Então, eu acho que é esse modelo de trabalho que eu tento explicar no livro. Né? E eu vejo, voltando, que eu acho que a gente não fechou esse ponto, do brasileiro ser muito valorizado. Tem vários... Eu escutei isso das empresas, dos empregadores. A gente tem coisas naturalmente que a gente não dá valor e que lá fora as pessoas fazem curso para aprender. Boa. Isso é interessante. Fala aí uma. Jogo de cintura, comunicação interpessoal. A gente é um povo que tem uma comunicação muito fluida, muito dá um jeito, fácil, né? por natureza. E a gente tem uma disposição para trabalhar. Isso eu não estou falando de hora extra, mas a gente tem uma disposição de trabalhar e de resolver problemas fora da nossa caixinha. Isso é muito comum você lidar com algumas nacionalidades que as pessoas falam, não, eu só faço isso daqui. Não está no meu escopo? Não está no meu escopo, procura... A gente tenta fazer essas conexões, a gente tem essa maleabilidade, isso é um ponto interessante. Criatividade, pelo fato, talvez, do jogo de cintura, nossa cultura, música... Tudo que você pode imaginar. Eu detesto estereótipo. Então, assim, eu sei que não queria fazer disso estereótipo. Mas, em geral, o brasileiro é visto dessa forma. Super valorizado dessa forma. E existem 2 coisas que não são da personalidade do brasileiro, mas que a gente acaba se beneficiando também. Uma, fuso horário. A gente estava falando isso agora. A gente está no meio ali. Então, se for uma empresa americana, a gente está, como eu falei, de 2 a 4 horas a mais. E uma empresa europeia também. Então, se for comparar com uma China, com uma Índia, com algum asiático, eles são muito bons em programação, mas estão em outro fuso. Estão em 12, às vezes, talvez. Né? Muito diferente. E uma coisa que a gente também não se dá conta, a gente tem um gosto, e aí eu falo mais para os designers e quem lida com qualquer coisa relacionado a visual, a gente tem um design muito apurado e muito valorizado lá fora. Para fazer desde uma coisa de fazer uma logo. Então a gente tem um design, um modo de olhar ocidentalizado e apurado. Se você pede para... Não vou criticar nenhuma nacionalidade aqui, mas uma nacionalidade lá, um asiático, para fazer uma marca. Uma vez eu nunca esqueço isso. A gente tinha que fazer uma marca para uma empresa brasileira. Pedimos para uma nacionalidade dessas. Fez uma bandeira do Brasil e dentro do círculo botou um olho. É isso, entendeu? A gente não tem essa coisa. Então, isso é um outro benefício. E, por último, o câmbio. Que ninguém fica bravo comigo, por favor, quem estiver pensando em viajar, que aí é o raciocínio inverso. Mas a gente tem um câmbio, batendo 5, 6, a gente se torna uma mão de obra muito barata.
E eu vejo o pessoal criticando o nosso modelo trabalhista. Nosso modelo trabalhista não afugenta investidor, não afugenta empregador. Pelo contrário, a gente compara sempre o Brasil com um modelo altamente liberal, que são os Estados Unidos. Mas se você for pensar, vai demitir um profissional na França, na Alemanha, na Holanda. As leis são muito mais protecionistas. Entendi. Então, a gente tem, mesmo com o custo Brasil, que é, nesse caso, um custo trabalhista, né, de um salário para cada um, vira 1,8 para o empregador. Por causa do imposto. Mais ou menos, por causa dos impostos. Pensando no modelo CLT. Pensando num PJ, então, nem se fala, né? Assim, o custo é baixíssimo para a empresa empregadora. Então, não é à toa que pesquisas recentes, e o livro é muito embasado, não só na minha experiência, mas eu tentei estudar bastante para trazer números concretos. Um salário médio de um global worker é de 25 a 30 mil reais. Que, poxa, não só eu ia falar que para um jovem é ótimo, né? Não só para uma pessoa jovem. Sim. É um salário muito bom, você vive bem, inclusive em grandes cidades com custo de vida alto, como Rio, como São Paulo. Mas isso, se você for pensar, é a média. A média, né? A média. Tem gente ganhando menos, sim, mas tem salários absurdos, altíssimos. Mas a gente se assusta, mas se você for converter isso para o dólar, daria uns 5 mil, 4 mil dólares. Isso que daria... Eles pensam muito em salário anual, né? Então, você está falando de 60 mil, 50, 60 mil dólares ano. Isso é um salário... Para eles é baixo. Para eles é baixo. Para o nível de... Claro, não como média populacional, mas para um nível de profissional, sim, qualificado, como seriam os brasileiros ou qualquer outra nacionalidade que eles estejam buscando, é um salário muito baixo. Total. Então, para o empregador, é muito bom. O que falta para a gente que eu brinco, despertar. Eu acho que eu ainda vejo muito profissional no Brasil batendo cabeça, com as habilidades que eu imagino que você vai me perguntar. Não quero tomar uma bronca aqui, não quero pular, antecipar, mas o brasileiro eu ainda vejo muita gente super qualificada que tem aquele mínimo necessário para poder competir nesse mercado de carreiras globais, batendo cabeça ali, buscando emprego no quarteirão, né? Por exemplo, eu moro em São Paulo há muitos anos, mas eu sou carioca. Eu nunca esqueço que na minha época de estágio, de emprego, você tinha que ver não só se a empresa estava na sua cidade. Cidades grandes como Rio e São Paulo, você tem que ver quantos ônibus, qual é o bairro que fica a empresa. Aqui a gente está em Jundiaí, eu acho que isso é um pouquinho mais simples, mas mesmo assim eu vejo gente ainda preocupado com o local da empresa. Poxa, isso está superado, sabe? A gente pode pensar mais com a cabeça mais aberta. Isso, era isso que eu ia falar. Isso é um pouco da mentalidade também de cada um, né? Porque, por exemplo, e é uma das perguntas que eu ia fazer logo aqui na sequência, você fala bastante sobre adaptabilidade, sobre mentalidade, porque eu acredito que a gente é o jeito que a gente enxerga o mundo, né? Então, se você tiver uma mentalidade pequena e olhar só nível Brasil, você vai ficar realmente procurando vagas dentro daqui, né? E aí uma coisa que é óbvio, né, gente? É óbvio, mas a gente só é óbvio depois que é falado, né? O inglês é um pré-requisito básico para ser um global worker, né? Totalmente. E aí 2 pontos que você levantou que eu acho interessante. Eu brinco que eu acho que o tema do meu livro, eu brincava muito com a editora, né? Foi fazer também uma propaganda, agradecer a editora Gente, que me deu toda essa estrutura, desde a imersão que eu fiz 2 anos atrás. Foi um trabalho muito suado, porque eu não faço só isso, né? Eu tenho um emprego, eu sou um executivo de uma empresa, que faz background check, verificação de antecedentes. Isso é um projeto paralelo, que eu levei quase como, eu diria que uma missão. Tá. Teve um momento que eu tive uma perda familiar, minha mãe faleceu, que eu quase joguei a toalha. Tá. E ali eu vi que eu ficaria muito frustrado se eu não levasse esse conhecimento adiante. Então a minha ideia do livro foi justamente democratizar, que é o que a gente está falando aqui. Então, assim, eu não acho nem que seja uma mentalidade pequena, mas eu acho que o mercado, de modo geral, o mercado local brasileiro, não quer que você conheça isso daqui. Ah, bom ponto. Não é bom. Tanto que eu brinquei, e a minha editora, não a editora Gente, não, a pessoa, né? Uhum. A pessoa que cuidou do meu livro,
A gente brincava, ela falava, esse seu livro é subversivo. Tá. É subversivo, porque... e às vezes, quando ela falava isso, eu falava, será que eu não vou conseguir sair do... Não vão me deixar a minha voz... Porque, pensa bem, para as grandes empresas, não é muito interessante ter profissionais podendo trabalhar para qualquer lugar. Uhum. Eu cito as grandes fintechs brasileiras. Né? Tá. Os novos players bancários. Pagam ótimos salários, etc. Mas no meu período de contratação, quando chegava um salário, uma proposta mesmo de uma empresa dessa global para trabalhar como global worker, ninguém rejeitava. Não dá. O salário era melhor, a flexibilidade de tempo, a liberdade geográfica, muita gente aproveitava, começava trabalhando no Brasil, quando via que a empresa permitia, ia experimentar outros países ou outras cidades. Isso é fascinante. Para mim, eu tô velho já, mas eu queria voltar. Tenho 2 filhas, aí você começa já a criar raízes, escola, tudo. Sim. Mas eu queria voltar no tempo e ser esse jovem de hoje. Tá. Eu vejo muita gente reclamando, eu entendo que tem muitos temores. A inteligência artificial é oportunidade, mas também é muita ameaça para muita gente. Tá. Mas, assim, eu queria ser esse jovem de hoje e poder me qualificar para gozar desse estilo de vida. Porque, assim, é um mundo fascinante. E que, como eu estava brincando, eu acho que é subversivo por isso. Eu acho que as empresas não querem muito saber porque você acaba abrindo um leque que o brasileiro, inclusive os bem informados, desconhecem. Né? Então, assim, acho que muito da missão desse livro, eu fico satisfeito basta se eu conseguir levar essa minha voz para uma audiência um pouco maior do que o mundinho ali de recrutamento e contratação que eu trabalhava. Com certeza vai. E eu ouvi, eu não lembro quem que foi, cara. Eu ouvi em algum lugar, em algum podcast que eu estava consumindo. Eu não vou me recordar quem que era, mas ele falava que a sua barreira, qualquer barreira, de qualquer profissional que está assistindo hoje, a sua barreira para fazer sucesso em qualquer lugar do mundo é inglês. Exato. Vamos lá. É isso, cara. Para você seguir carreira em outro lugar, você, lógico, vai cuidar das habilidades que você coloca aqui. Tem várias habilidades que você precisa cuidar, independente do país. Mas a grande barreira para você estar em outro lugar é a língua inglesa. Levantou a bola para eu cortar. Boa. Isso é uma coisa... Eu elogiei muito o brasileiro, mas eu diria que a gente só não tem mais profissionais. A gente não é o país número 1 em exportar talentos por conta do inglês. Olha aí. Então, é uma faca de 2 gumes. Se bem que esse perfil de profissional, ele está ali naquele percentual mínimo, que eu já pesquisei muito sobre isso para tentar chegar em algum número. Mais ou menos o British Council estima que entre 3% a 5% dos brasileiros falam inglês fluente. Isso é muito pouco. Né? Apesar de que a gente está falando, se dirigindo para um profissional qualificado. Sim. Mas uma coisa que eu nunca fui, e eu seria leviano nesse livro, é vender, mentir. Né? Então eu vejo muita gente falando, não, você consegue construir uma carreira global. Inclusive tem profissionais que não falam nem dessa coisa de você trabalhar daqui para empresa estrangeira. Falam para você ir para o estrangeiro. Tá bom. Não precisa de inglês. É uma mentira isso, sabe? Como, né? Mentira não, eu prefiro irresponsabilidade. Porque eu não fui alfabetizado em inglês, não sou dessa elite que, ainda mais na minha época, não tinha escola, não era como hoje, que as escolas bilíngues são um pouco mais acessíveis e você tem milhões de formas de aprender inglês, desde seguir cursos online, podcasts, o ChatGPT virou um grande parceiro disso, Netflix, você poder assistir em inglês, mudar, bota a legenda, não tinha isso. Eu sou da época da TV aberta e o inglês era aprendido em cursinho, aqueles cursinhos. Cultura inglesa, Wizard, né, aqueles Britânia, aqueles Oxford tradicionais. Mas hoje o inglês é muito mais democrático. Mesmo assim, o brasileiro ainda patina nisso. Né? Então, assim, eu não fui alfabetizado em inglês. Eu falo inglês que eu diria muito bom, funcional, que eu consigo falar profissionalmente, mas eu ainda me canso. Eu fico imaginando quem não fala. Como é que vai ser o seu dia a dia? Você vai chegar no final do dia exausto, sua vida vai se tornar um inferno. Não é simples assim. Então, quem pode, invista em inglês, quem está ainda em começo de carreira, que está ainda na época de faculdade, ou pós, ou ainda trabalhando para uma empresa local e tem esse sonho de poder vender a sua qualificação globalmente,
invista em inglês. Isso é um dos pré-requisitos e talvez o mais importante, assim, é uma grande barreira de entrada. E olha que legal, gente, o que o Gustavo tá falando, que é muito vida real. E o jeitinho brasileiro não funciona nessa hora. Que eu vou contar uma curiosidade. Nessa empresa que eu trabalhei, essa consultoria alemã, na entrevista, o meu head, na época, perguntou: você fala inglês? Eu falei: sim. Eu falei: faz um tempinho que eu não falo, mas se eu dar uma praticada, eu me garanto, eu não vou, né, travar. Tá bom. Beleza. Fui contratado. Aí eu peguei um projeto que era como uma consultoria alemã. O alemão é muito rígido, com prazo, com número. E tava um projeto que tinha estourado o budget. Peguei um projeto mal conduzido e tive que tocar. Só que como esse projeto estourou o budget, ele entrou num watch list. Cara, segundo de trabalho, reunião com o alemão para contar, porque o projeto nem era meu. Eu acabei de entrar na empresa. Eu tinha que reportar para a Alemanha com board por que o projeto estava entregando menos 25% de margem. Difícil, né? Você já estava sob pressão. Isso Faz com que você ainda fique mais travado. Né? Mas qual que é o ponto daí, Gustavo? E se eu não falasse inglês? Porque na hora da entrevista ele perguntou: você fala? Eu falei: falo. Se tiver, eu me garanto. Segundo dia eu estava falando inglês. Então, o jeitinho brasileiro nessa não funciona. Ótimo. Você está falando até do assim, eu passei, e agora? Então, assim, é isso que eu digo. Não é só entrevista. Eu brinco, se eu não me engano, é no livro ou em algum post que eu já fiz, eu fiz um cenário ideal. Vamos imaginar que você consiga, eu gostei do jeitinho brasileiro, e consiga passar. E aí, depois? Não sustenta. Sua vida vai, o que eu falei, sua vida vai se tornar um inferno. Você vai terminar o dia exausto. Aquilo que era para ser um prazer por conta da liberdade, flexibilidade, etc., vai se tornar um grande problema, vai te criar uma ansiedade, uma angústia que não vale a pena. E assim, mas é importante a gente dizer, porque aí, por outro lado, a gente não deve desencorajar aqueles que têm um inglês funcional. Tá bom. Então, assim, precisa ser fluente? Depende do que você chama de fluência. Fluência é falar como um nativo, sem sotaque ou nunca faltando palavras, não existe. Isso não acontece comigo e eu diria que não acontece com ninguém que não teve esse privilégio de ser alfabetizado em inglês e conseguir puxar da cartola as palavras e ter a mesma desenvoltura no inglês e no português. Tirando essas pessoas, você precisa de um inglês funcional. Tá bom. E o que é inglês funcional? Depende do que você vai fazer. Depende do escopo, né? Depende do escopo e depende do seu cargo. Se você está em um cargo hierárquico maior, como um country manager, você pode imaginar que a sua rotina vai ser falar inglês, você vai se reportar com alguém lá fora. Então você vai falar inglês o tempo todo. Sim. Se você está numa posição hierárquica um pouco mais baixa, onde você vai ter algum brasileiro em cima de você no Brasil, no seu time, etc., você vai falar menos. Isso é um ponto. Se você está em uma posição mais de frontline, vendas, você vai falar mais inglês do que se você for uma pessoa que está ali mais no back, só programando ou cuidando da parte operacional mais de bastidores. Então você tem que... Isso é uma questão inteligente. Você tem que conseguir analisar a posição e não deve temer, não. Eu acho que você tem que tentar. Mas sabendo disso, sem a gente vender essa mentira que não precisa falar inglês, porque isso é muita maldade, assim, você jogar alguém, né, fritar alguém dessa forma. Total, né? Porque foi isso. Eu fico imaginando, né? Nessa hora, se eu tivesse dado enganado o famoso jeitinho brasileiro, né? Não, fala. Eu ia cair numa reunião... Você ia pingar, sua mãe ia ficar assim. E foi igual que você falou, eu já estava pressionado por ter que dar status de um projeto que não era meu. Eu não era responsável pelo 25%, 27% de margem negativa. Em português já seria difícil. Exato. Né? Imagina em outra língua. Então, na hora do vamos ver, e até isso que o Gustavo falou, que é o trabalho dele, esses antecedentes, ser coerente com o currículo, né? Não adianta querer pôr uma coisa Posso que você não fez. Posso falar a expressão que a gente usa? Como? Maquiar. Maquiar. Não queira maquiar seu currículo. Você tem que ser dono da sua narrativa. Boa. Mas aí isso aí também deve ser mais pra frente. É o método. Já tá falando do método que eu desenvolvi, enfim, que eu usei para mim e para os profissionais que eu recrutei e contratei ao longo da vida. O método tá no livro. Não vou pular a etapa, não. Mas é muito importante você ser dono da sua narrativa. Você saber contar a sua história.
Né? Excelente. E aí você ainda vai contar a sua história em outro idioma. Por isso que é necessário você estar bem preparado, consistente. E nessa questão do currículo, o que é o currículo? Ou melhor dizendo, nada mais é do que a sua narrativa escrita. Currículo não é um bando de copiar e colar de posições com verbos fortes de impacto. Isso é uma bobagem, porque você tem que defender o seu currículo, quando necessário, oralmente. Tá. Então, não terceirize essa parte. O que não significa dizer que você não pode contratar uma consultoria especializada em currículo. Já adianto que não faço isso, nunca fiz. Não é o meu escopo, mas... inclusive, uma vez eu usei uma consultoria, posso falar, uma consultoria americana, porque eu queria deixar o meu currículo mais vendável. Tá bom. Eu já usei lá atrás. Mas isso não significa você terceirizar a sua história. Boa. Você tem que saber contar a sua história. O storytelling é seu. Nada impede de você ter uma consultoria super especializada que vai te ajudar não só na parte visual, gráfica, se for... imaginando que isso é um currículo enviado, né? Tá. Né, impresso ou mesmo digital. Tem mais hoje em dia, tem né? mais, né? Se você ainda envia currículo impresso, talvez vai demorar para você conseguir. Esse podcast nem é para você. Nem é para você. Mas o currículo digital enviado, vamos dizer, sem ser aquele que você tem ali no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma. É legal você talvez ter uma consultoria que te ajude, que entenda, né? Que entenda desse modelo global, né? Porque tem muita coisa que o brasileiro deixou de fazer também, mas que lá fora é considerado um pecado capital, como colocar qualquer coisa que te identifique excessivamente, como idade. Foto, então, eu me lembro, ninguém mais faz, mas assim, eu me lembro uns 10, 12 anos atrás, a gente ainda recebia uns currículos com foto. Eu ligava para o candidato e falava, pelo amor de Deus, tira isso, que seu currículo, que a etapa seguinte, você já vai entrevistar, não, e você já vai entrevistar direto com o executivo lá fora. Eles chegam a ficar nervosos. Caramba. Porque é uma questão de discriminação muito forte você colocar foto, né? Como foi antigamente, boa aparência. Sim. Pelo amor de Deus. Nossa, tinha isso, né? Tinha isso. Então, se você vai pegar uma consultoria para te dar essa roupagem, tanto visual quanto até escrita, é legal. Mas não terceirize essa questão das datas, de como foi, de você explicar por que você interrompeu esses 6 meses aqui, ter uma justificativa legal, eu fui estudar idioma fora, ou tirei um mini sabático, ter as coisas concatenadas, como se fosse um storytelling. Porque se você não faz isso, alguém vai fazer por você. E aí quem vai fazer por você vai ser aquele que está te julgando, que é o recrutador. Ou o seu futuro manager final, né? Para quem você vai se reportar. Então é muito importante você dominar a sua narrativa. Porque são perguntas que vão acabar surgindo invariavelmente na entrevista. Você vai olhar para o currículo do candidato, você vai falar, cara, por que você ficou 3 meses numa empresa? O que aconteceu? Exato. Pergunta exato. normal. Você olha no currículo da pessoa, tipo assim, 5 anos, 3 anos, 3 meses. Pô, mas tem isso. Não tá... tem uma coisa fora do comum aqui. Tem uma pergunta que vai ser feita. Exato. Não tem como. E assim, eu não sei quem, não vou contar, mas é muito comum, às vezes, quando você está numa sequência de candidatos, por exemplo, a gente já contratou... Eu, quando caí nesse mercado, 15 anos atrás, a empresa americana para a qual eu trabalhava, ela já chegou com um projeto gigante. A gente teve que contratar para a maior mídia social do mundo naquela época. Não tinha ainda Instagram, não tinha LinkedIn, estava começando, dá para saber quem era. Que até hoje em dia as pessoas ela ainda existe, mas não estão tão lá presente. E aí, o importante ali era você saber... eu e a minha equipe, a gente fazia esse contato inicial com os profissionais. E muitas vezes a gente tinha que ensinar para eles. Do tipo, por favor, não coloca isso, não faça isso, porque a sua próxima etapa vai ser com a pessoa que está te contratando, que já vai te entrevistar, provavelmente vai te entrevistar em inglês, etc. Então, não maqueie o seu currículo, né? Não invente coisa que não aconteceu. Não é sustentável, né? Não é sustentável. E terceirizar isso é muito perigoso, porque você pode ter um papel muito bonito, falando maravilhas de você, mas esse papel vai ser testado depois por um recrutador que muitas vezes está com uma sequência de entrevistas. Quando você recebe, às vezes, um pacote, são 20 profissionais, 4 de marketing, 5 de tecnologia,
para esse cliente aqui, vamos dar esse exemplo, para essa mídia social, você tem a sua equipe de recrutadores, os caras entram e às vezes veem seu currículo faltando 10 minutos antes de te entrevistar. Ele vai pegar, ele vai dar uma olhadinha. Ele vai dar uma olhada e vai pegar os buracos, vai pegar ali, vai ver se você é o cara ideal para passar para uma próxima etapa. Que normalmente, nesse modelo de Global Worker, não é uma empresa gigantesca, você não tem tanto um funil tão gigantesco. Então, quando você tem do recrutador, em geral, passando do recrutador, você já vai para o seu potencial hiring manager, tá bom, que é o cara que vai te contratar. Então, você tem que fazer as perguntas para entender aqueles buracos. Por que eu fiz uma pós em Yale ou em Harvard. Entender por quê, se foi mesmo. Não foi uma pós. Eu nunca saí do Brasil, foi um curso online. Isso é o que mais tem. Quando tem. E eu não chamo nem de mentira, não é mentira. Mas tomar cuidado com como você coloca as coisas para você não se queimar já no início. Excelente. Vamos entrar no método, que o método é bem legal. E o método pela Mari ainda aí, padrão Mari, que você colocou até... quando eu estava começando a ler o livro, eu vi o nome dela aqui, eu filmei e mandei para ela. Eu mandei um WhatsApp para ela. Aqui, ó, Mari Coelho. Eu falei, padrão Mari, hein? Padrão Mari. Eu mandei para ela assim, já sei o que eu vou esperar aqui do livro. Conta um pouquinho. Padrão Mari. Padrão Mari. Mari Coelho. Tá me enrolando para vir aqui. A agenda dela também eu fiz o curso. Você fez o Select? Fiz o curso dela. Eu tava já com tudo desenhado. Mudou tudo. Mas, não, eu precisava de uma corpo. Uma orientação, assim, A Mari é especialista nisso. Mas vamos entrar no método, que tem aqui o método G-Worker. Conta um pouquinho dele. Ele tem 3 grandes blocos, mas conta um pouquinho do método, que na verdade o método ele é a sua experiência traduzida ali, né, em jornada, para que a pessoa entenda os passos que ela deve seguir para ser um profissional aí global. Tá bom, aí o método G-Worker, o nome já é G de Global Worker e G de Gustavo. Muito então, bom. Já está registrado no INPI. Boa. Tá? Bom, eu sabia como fazer, baseado na minha experiência e de vários profissionais que eu recrutei, ou contratei, ou mentorei ao longo desse período. Tá? Mas entre você ter isso desenhado na sua cabeça e você ter isso sistematizado num papel, tem uma distância. Sim. Né? Então, assim, até para quem vai comprar o livro, espero que o pessoal... Eu vou deixar o link aqui na descrição depois. Foram, pessoal, 2 anos, hein? Escrevendo nas madrugadas, 2 filhas pequenas, trabalho de executivo, esposa, e nos finais de semana, então, assim, prestigiem, porque... Ali eu abri, realmente, eu mostrei tudo, assim, sem amarras. Né? É que o brasileiro não lê. É uma deficiência nossa. Mas, cara, é uma mentoria que tem aqui quase. Exato. Porque você tem... Fico feliz de ouvir você isso. Tem ali muito bem definido os passos do método, né? Ó, você tem que olhar para a sua narrativa, você tem que se preparar nessas habilidades. Depois que entrou, você fala sobre o onboarding, você fala... Então, assim, realmente um método muito bem definido. É que o brasileiro acaba não lendo, infelizmente, né? E eu tô nessa luta com o Cortes muito para ajudar o brasileiro a criar esse gosto, né? Mas isso aqui é que o brasileiro não faz conta, cara. Depois alguém vai falar que o livro é caro. Toda vez que alguém fala para mim que o livro é caro, eu tenho vontade de falar, vou pôr o seu vídeo para falar. 2 anos do Gustavo escrevendo o livro, compartilhando 15 anos de experiência. E eu acabei não falando antes desses 15 anos, eu fui professor universitário. Uhum. Então, são 2 paixões para mim. Educação, né? Eu fui quase 10 anos, eu fui professor universitário, dei aula em várias universidades, cheguei a coordenador. Então, eu gosto muito de educação. Combinado com essa experiência de recrutamento internacional. Então, acho que o livro coroa. Então, eu diria que não são nem 15 anos. Modestamente, são 25 anos aí de experiência. Antes de você falar do método, só para fechar o raciocínio. Então, experiência toda do Gustavo com o método por... Quanto tá o preço dele? R$69,90. 69. Não dá para falar que é caro, cara. É 2 anos escrevendo. Então, assim, às vezes o brasileiro às vezes tem uma habilidade de não conseguir diferenciar valor e preço. Concordo. Né? Então, cara, igual eu falei pra você aqui, é uma mentoria, cara. Então,
Só para deixar claro que eu gostei muito realmente, Obrigado. mas conte pra gente o método G-Worker. Ótimo. E eu coloquei isso como uma missão, como eu falei. Acho que isso é uma coisa importante. Quando teve um momento ali que eu passei uma fase difícil, eu quase desisti, isso eu ficaria muito frustrado se eu não conseguisse, assim. Seria uma... Eu achava quase assim que eu não tinha o direito de não compartilhar esse conhecimento. Porque eu já venho compartilhando, mas são com as pessoas próximas. Sim. Já mentorei, já ajudei informalmente lá atrás, filhos de amigos que já estão com os filhos batendo 20. Fala com o Gustavo, amigo de amigo. Então, assim, foi uma coisa que foi crescendo e chegou um momento que não cabia mais em mim. Eu tinha que escrever um livro. Eu tinha que compartilhar esse conhecimento. Como? E aí, lá atrás, mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a ver como. E aí, uma pessoa que me ajudou muito, que a gente tem que falar também, é o Luciano Santos. Ele fez o prefácio, né? Autor fez o prefácio Seja Egoísta com Sua Carreira. Ele lá atrás, quando ouviu minha história, ele falou, Gustavo, isso daqui tem que ser um livro. Então, mais ou menos, isso é importante a gente pontuar. Sim. E aí o livro é dividido em 2 partes. Tem a primeira parte, que eu falo muito sobre o mercado de Global Worker de um modo geral, tendências de futuro do trabalho também. Sempre com essa visão de quem está lá dentro. Gustavo, desculpa, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta importantíssima, que essa parte de tendência, você fala que tem, acho que se eu não me engano, 30 milhões de vagas a serem criadas. Passamos em branco. Eu não estou anotado aqui, mas está na anotação mental. Isso é importantíssimo, porque às vezes você pode falar assim, tá tarde para mim. Não, cara, a tendência é que vai precisar de profissional. Ótimo. Eu não posso deixar de falar, foi um número que eu pesquisei e um número de uma organização super renomada, que é o Fórum Econômico Mundial, que, né, são executivos, políticos, eles se reúnem, acho que mais do que uma vez por ano, e fazem muita pesquisa, relatórios e tudo. Então tem um relatório que eu estou até esperando de 2025, ainda não saiu. Eu trabalho com o relatório de 2024, que é The Future of Jobs, o futuro dos empregos. E os números são muito otimistas, muito favoráveis para nós. Hoje, estima-se que cerca de 72 milhões de pessoas trabalham como Global Worker. Ou seja, trabalham de seus países para empresas anywhere. E esse número, até 2030, ou seja, 5 anos, só faz crescer, vai para 90 milhões. Então, a gente tem uma expectativa de 20 milhões de vagas serão criadas dessa forma. E o que é mais legal, quem quiser depois escrever para você, a gente manda um vídeo, que no estudo de caso do Fórum Econômico Mundial, o Brasil é citado como um case de celeiros de talentos. Ou seja, é o que eu falei, eu acho que a nossa grande barreira é o inglês, mas mesmo assim a gente é citado. Na pesquisa, inclusive, eles citam o brasileiro, ainda uma preocupação com a qualidade da nossa internet, que eu acho que já está superada, especialmente para esses profissionais que a gente está falando aqui. Né? Isso já foi o tempo lá atrás, eu me lembro, nesses 15 anos, que a gente tinha que parar a reunião porque a internet caía. Hoje, no máximo, falta de energia. Mas isso eu vi que se acontecer com alguém aqui no Brasil, não precisa ficar com vergonha, que isso é muito comum fora. Eu não imaginava, mas a Califórnia tem apagão direto, tem muita queda de energia, então a gente não precisa ficar com vergonha nosso complexo de vira-lata, achar que é só aqui no Brasil, no interior, em algum lugar e a luz caiu. Antes de voltar no método, que eu te cortei, mas eu não podia deixar de falar disso, porque é um ponto importantíssimo. Eu sempre tento olhar, eu gosto muito da filosofia estoica, né? Que é olhar porque eu controlo. Eu já trabalhei com profissionais que tinham 2 internet em casa. É isso. Gestão de risco. Sabe, eu trabalho em casa, é a minha rotina. Se eu não posso ficar sem, porque era uma posição até que exigia que ela estivesse online. Online o tempo todo. A empresa subsidia. Você fala isso no livro? A empresa às vezes. Isso é super comum. A empresa às vezes vai te dar uma ajuda de custo com internet. É tradição lá fora. Ele tinha 2, cara. Se caía uma, tinha outra. Não, essa é só uma curiosidade. Dá para controlar. Dá para controlar. E até você falou um ponto. É considerado quase um benefício hoje. O brasileiro está acostumado, né, com... em inglês, né? Meal voucher, vale refeição, etc. Vale transporte. Mas eu brinco que o vale transporte foi substituído pela ajuda de custo residencial, que aí cada um tem remote work allowance, home allowance. O americano chama muito, se refere em inglês como
home allowance, né? Tá. Que é essa ajuda de custo para casa, para cobrir celular e internet. Isso é muito comum. Eu vi isso acontecer em CLT, né, como um benefício, a média de $50 a $80 é o que as empresas pagam, ou no PJ eles incluem isso também para que o profissional esteja garantido. Muito legal. Ótimo ponto. Boa. Sobre o método, então acho que esse foi o meu desafio, né? A primeira parte do livro fluiu super bem, contar um pouco dos bastidores sempre com muito esforço, bem não significa que seja fácil, com muito mais transpiração do que inspiração. Olha que legal. Conversando aqui com você, dá para entender muito que é você realmente escrevendo, porque isso acontece às vezes. Outra pessoa escrevendo? Porque isso não dava. Tem um profissional chamado Ghostwriter. Eu posso falar. É você mesmo, é o mesmo. Dá pra perceber. Não, é óbvio que você fica tentado a essa facilidade. Lá atrás, as pessoas entram em contato com você. Não sei como, mas as pessoas descobrem que você está escrevendo livro. Tá. Até pelo Instagram. O Messenger do Instagram. Tá. Olha, eu já escrevi algumas obras e tal. Mas aí são algumas coisas simples. Primeiro, que talvez esse seja o meu primeiro e único livro da vida, né? E eu queria ficar confortável para falar dele. Então é mais uma vez a questão da narrativa. Você tem que eu sou muito a favor de, para você ser uma pessoa autêntica, original, confiável, você tem que ser você que fez. Você tem que ter domínio da narrativa. Isso é um ponto. E outra, uma coisa bem simples. Se em algum momento eu fraquejei e pensei, poxa, vou usar alguém para me ajudar nessa parte específica, eu lembrava, vai me dar mais trabalho. Adilson, é um tema difícil. Não é um tema, sem menosprezar nenhum assunto, mas eu não estou falando não é um novo livro de vendas, não é um livro de liderança que você pega um profissional que já ajudou, já escreveu 2 ou 3 livros para um autor sobre liderança, ele vai conseguir, ele vai achar os termos. Não é. Então, assim, a explicação também é bem simples no final das contas. Vai me gastar dinheiro e vai me dar mais trabalho. Então, tinha que ser eu. Né? Então é isso. A primeira parte é uma viagem. A gente analisa os reflexos da pandemia. A gente passa por vários cenários porque eu quero que o leitor chegue na segunda parte, que é quando eu falo do método G-Worker, entendendo desse mercado global. Isso é fundamental. Eu já entro na primeira etapa do método, que é a etapa da descoberta. Né? A gente brigou lá atrás se ia manter em inglês ou português, seria discovery ou descoberta. Acabei mantendo em português mesmo para respeitar que eu gosto da nossa língua. Que é a fase da descoberta. Por que tem esse nome? Porque é muito importante você entender para onde você está indo. Né? Você que gosta dos filósofos estoicos, tem a frase famosa do Sêneca, que cada um escreve de um jeito, mas qualquer vento é favorável para quem não sabe para onde se destina. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa tão óbvia, mas, por outro lado, eu venho notando que é muito inovador. Por quê? Porque esse livro é um livro de carreira, eu diria até de vida. Porque eu não separo vida de carreira. Boa. Carreira é uma construção sem fim. Ainda mais hoje, eu brinco, quando as pessoas falam, olha, tem uma estimativa de vida. Minha mulher gosta muito de falar isso, ela adora, ela é uma pessoa muito animada, e ela fala, a expectativa agora é pelo menos 90 anos. Tá. E eu brinco, poxa, ótimo, mas quem vai sustentar essa pessoa dos 50, 60, 70, que seja 70 até 90, 20 anos? Então a carreira vai cada vez mais ser algo, em vez de ser um tiro curto, uma corrida de 100 metros, vai ser uma maratona. Então é muito importante a gente olhar a carreira num prazo longo. E ela vai cada vez mais se entrelaçar com a vida. Né? Essa coisa de essas caixinhas fechadas, de você fechar uma caixa. Aqui eu só trabalho, aqui eu só vivo. Do tipo, poxa, de segunda a sábado, muita gente eu trabalho para no domingo tomar cerveja, curtir meu churrasco. Isso tende a acabar. Eu acho que cada vez vai ficar mais entrelaçado a carreira com a vida. Né? Então é muito importante a gente cuidar das duas coisas. Então, como um livro de carreira, eu acho que uma coisa que eu trago de um pouco inovador você tem que conhecer o mercado de global workers ou o mercado de carreiras globais, ou como o Fórum Econômico Mundial chama, Global Jobs, né?
vagas globais. É muito importante você conhecer esse mercado para depois você ver, se autoanalisar, entender onde as minhas experiências, habilidades, competências se adequam a esse mercado. Boa. E não o inverso. Eu vejo, e eu passei por isso lá atrás, quando eu estava meio na curva. Eu fiz 2 graduações. Tá. Eu tive muito problema naquele início ali, muitas dúvidas. Naquele 17 anos, terminando o antigo 2º grau, a escola. O que eu vou, o que eu gosto e tudo. Eu nunca esqueço que procurei um profissional de orientação de carreira, que na época chamava-se orientação vocacional. Sim. E era muito assim, o que você ama fazer? Qual é o seu sonho? Pô, na época eu só queria viajar. Até hoje eu amo viajar. Tá. Mas seria muito irresponsável da minha parte se isso contasse, se partisse de mim, o que eu desejo, qual é o meu sonho, para eu moldar o mercado. Não é. A gente não é tão fundamental assim. A gente não é tão importante assim. A gente não é tão importante assim. A gente é muito importante para os amigos, para o Adilson, para nossa família. Aí a gente é insubstituível. Né? Os nossos pais, nossos filhos, nossos grandes irmãos, amigos. Aí sim. Mas no mercado, a gente é mais um. Então, assim, é muito que é uma expressão americana que eu gosto, eu falo no livro, self-entitlement, né? É muito você se achar de querer que o mercado se adeque a você. Então, eu acho que o mais importante é estudar o máximo que possível sobre esse mercado. Boa. O livro cumpre uma parte dessa missão. A minha presença constante no Instagram, no LinkedIn, eu tento trazer sempre esse conhecimento. Existem outros profissionais. É muito importante a gente entender da nossa área também, mais específica, porque o livro é uma coisa genérica. Eu falo para diversas áreas, né? Diversos tipos de profissionais. Sim. Até profissional da área sem ser exatas e sem ser humanas, até biomédico, também a gente já contratou. Tá. É possível. Né? Mas é importante a gente entender desse mercado para depois a gente entrar com as nossas habilidades. Para ver onde eu posso ajudar, né? Onde eu posso ajudar e o que eu tenho de forças e fraquezas. Boa. Isso é fundamental. E nas forças, entrar pesado nas forças e nas fraquezas, tentar correr atrás por fora para ajustar. Tá bom. Né? Exemplo, o inglês. Poderia ser uma fraqueza sua que você precisa equalizar em relação à sua experiência na sua própria formação. Tá bom. É um exemplo prático do que eu estou falando de forças e fraquezas. Tá. Então, a primeira fase da descoberta é isso. Não peço mais nada de você. Peço que você estude. O meu livro é só um exemplo, né? Eu não sou vaidoso de achar que o livro vai resolver tudo, mas eu trago, acho que uma boa prática, uma boa experiência, mas também investigue a sua área específica. Eu sou designer de produtos. Eu não falo especificamente para designer de produtos. Eu sou um profissional de vendas de serviços. Já vendi vários softwares, etc. Vale a pena você conhecer bem da sua área. Sim. E isso falando com pessoas. Né? O relacionamento ajuda muito aí. Total. Então, eu acho que você tem que investigar o mercado, entender onde as suas habilidades e experiências se adequam a esse mercado, e aí você fechou a fase da descoberta para você construir esse Adilson ou esse Gustavo que é valorizado por esse mercado. Tá. Acho que terminando bem essa primeira etapa do método, tendo isso, você está bem. Total. Boa. Aí depois a gente vai entrar tem a descoberta, a construção e a execução. A construção é que a gente falou hoje aqui sobre narrativa, né? Construção é basicamente narrativa. É você dominar a sua narrativa. Tá. O que é dominar a sua narrativa? Você conseguir... Quer fazer um exercício? Olha no espelho. Faz isso com o espelho. Faz isso com um amigo. Fala de você. Seguro, sem alguma coisa que você criou lá atrás que não seja verdade, tira. Ou que não seja preciso, tira. Não falo nem por essa questão do background check, de verificação. Eu falo de você se sentir confortável numa entrevista. E é um momento que o brasileiro... Tropeça. A gente já teve, contando um pouco da minha experiência, a gente já teve currículos excelentes, onde a primeira conversa em português também foi muito boa, mas chegou na hora do inglês, a pessoa não conseguiu demonstrar todo o seu potencial. Entendi. Então, o domínio da sua narrativa é importante e dominar a sua narrativa em inglês. Dominar a sua narrativa é o quê? Você saber contar essa sua história de forma coesa, consistente, tranquila,
sem omitir, sem exagerar, mas o que você fez, o que você foi, adequado para aquela oportunidade. Isso é importante. Adequado para aquela área, adequado para aquela vaga. E isso faz parte de você ter uma narrativa consistente com um intuito específico para aquela determinada posição. Com intencionalidade. Então, dominar a sua narrativa e transformar a sua narrativa em algo escrito, que nada mais é do que o currículo. E também se preparar para a sua narrativa oral, que nada mais é que entrevista. Entendi. Então, essa seria a fase da construção. Você conseguir construir essa persona, esse Adilson, que vai querer lutar pelas vagas, pelas oportunidades globais. Boa. É isso. Tá. Fiz a descoberta, identifiquei pontos, fraqueza, pontos fortes, pontos de melhoria, criei minha narrativa e aí agora eu vou pro mercado mesmo. Aí você pode ser, até você coloca no livro, né? Você pode ser contatado, como você pode, sim, prospectar, né? Você pode ir atrás, buscar e aí é execução. Aí tem que entrar em ação. Execução. Mas não pode negligenciar a descoberta e a narrativa, porque senão peca na execução, né? E tem um ponto interessante aí. Quando a gente está falando de um método, né, a gente está falando de algo didático, sistematizado. Na prática, a gente tem que ver isso um pouco como uma espiral. Tá bom. Você vai, tenta, se ajusta, volta. Eu acho que isso é legal para a sua área também, sim, de método ágil. Total. Isso é o tempo todo. Então, assim, eu não encorajo que as pessoas fiquem totalmente prontas, sabe? Eu tenho que ter uma narrativa fechada, final. Até porque, se você for pensar, eu dei essa dica dizendo a narrativa pode, não diria mudar, mas ela se ajusta de acordo com a vaga. Sim. Então, isso é uma constante. Você vai erro, acerto, melhora, erro, né? acerto, tenta, acerta de novo e vai. Então, a execução é você passar a colocar em prática essas duas etapas anteriores. Tá bom. E aí, como eu falo, eu trago minha experiência também muito baseada em dados. Existem 3 grandes formas de um profissional ser contratado por uma empresa estrangeira. Uma, você tá lá sentado dentro de casa e é prospectado. Melhor dos mundos. Cenário. Isso é Alguém comprou você. Isso é o que os especialistas em carreira, especialmente em carreiras globais, adoram vender. Você repara que eles só batem nessa tecla, que é uma coisa que eu detesto, que é esse termo, currículo matador. Tá. Vou transformar o seu currículo matador. O pessoal vai Tem vários nomes. Tá. Currículo Rambo. Tá. Cada um bota um nome para o método. Tá bom. Isso é você fechar essas 3 portas, essas 3 possibilidades em uma só. E isso é contar com a sorte também. Uhum. Isso é você ser muito passivo na vida. Não é legal. Você não é assim no amor. Você não é assim em coisas que você gosta da vida. Você vai ficar sentado esperando ser escolhido. Você tem que aprender a escolher. Mas é importante você dominar essa primeira. E como é que você domina essa primeira? Estando visível para o mercado. Então, as etapas anteriores são super úteis e super importantes para você completar essa primeira entrada. E o que é interessante, existem estatísticas, tá? É mais ou menos 30 e poucos % cada uma. Ah, que legal. É legal, é proporcional. Tá. Então, é importante você estar vivo, seguro, para ser encontrado. E aí, ser encontrado é basicamente LinkedIn. Okay. A gente está falando em LinkedIn, tem um perfil atualizado, consistente, mas, novamente, você vai contar com a sorte. Eu, por exemplo, para mim mesmo, eu nunca consegui entrar por essa primeira forma. Tá. Profissional de direito, formado em comunicação também, que é um experiente country manager, né? ou country regional director, cada um tem um nome, né? Tá. Cuidando da região, muito difícil. Né? Eu não visto esse chapéu desse profissional de tecnologia em alguma área específica de programação super qualificado, que eu brinco que tem a tríplice coroa, né? A tríplice coroa é aquele cara que é formado em tecnologia, em alguma área quente, fala inglês e ainda fala espanhol. Aí, golaço. E aí é golaço. E esse cara pode contar que vai entrar por essa primeira vertical. Né? E aí eu falo, porque eu estive do lado de lá, a gente contratou muitos profissionais assim, e em geral esse profissional está trabalhando. E aí você chega nele, ele tá ali com aquele sorrisão,
Ele, depende, vamos conversar. Né? Se vende bem, né? Mas aí quando a gente chega com salário em dólares e com essa flexibilidade, eles acabam deixando um bom banco aqui nacional ou alguma empresa interessante de varejo, dessas tecnológicas mesmo. Sim, né? Já tinha uma boa vida aqui, mas ele melhora bastante. Então, essa é a primeira vertical que, se você não é esse profissional que tem essa tríplice coroa, ou mesmo tendo as duas, basta inglês e uma boa formação tecnológica com experiência corporativa. Tá bom. Isso é importante se dizer. Isso é uma das habilidades, eu coloco como uma das hard skills. Não basta você ter inglês, você tem que ter também uma experiência corporativa. Poxa, Gustavo, mas todo mundo tem experiência corporativa? Não, nem todo mundo. Eu sou muito procurado por pessoas que depois de se formarem foram trabalhar na universidade. Experiência acadêmica só. Essa pessoa pode, antes de ser um global worker? Pode, mas é mais raro. Porque quando você estiver em dúvida, pensa com a cabeça do empregador. Se você fosse um empregador, você é um americano, está montando seu time no Brasil, você prefere alguém que já esteja pronto, que já conheça o mercado, que já trabalhou em outras empresas, Mercado Livre, Nubank, etc. Ou você vai alguém que trabalhou durante 5 anos na secretaria da faculdade? Não, total. Não estou desprezando, mas é importante. Se você está nessa posição, você pode se mexer. Né? Então, experiência corporativa na sua área em inglês e for tecnológica, você entra para a gente não perder o raciocínio, você entra nesse primeiro grande portal, vai se abrir para você. Tá bom. Você não vai ter que fazer muita coisa, além do que essas 2 primeiras etapas do método são importantes. Porque, pensa bem, esse cara não vai conseguir escapar da entrevista e dos primeiros dias de trabalho, dos primeiros meses. Então, no fundo, depois ele concorre, ele enfrenta os mesmos desafios de um outro profissional, certo? Segundo grande grupo, networking. A maioria tropeça aí já. Ou, como eu brinco, netplaying. Eu brinco no livro, eu jogo com as palavras, né? Porque eu li algumas obras de networking e isso me dá muito nervoso. Assim, são sempre obras escritas por profissionais anglo-saxões, americanos e tudo. Então tem essa coisa muito ritualística. Eu acho que a gente tem que ser netplaying. O que é netplaying? Netplaying é você começar a falar da sua intenção com pessoas, com seu vizinho. Se você começa a ver, tem muito global worker, muito mais do que a gente imagina. Aquele cara calado que você encontra às vezes no elevador, que está sempre em casa, está sempre subindo com a sacolinha do mercado, ele possivelmente é uma pessoa que vai te ajudar. Conversa com ele. Vai na academia, vai na equipe de corrida, conversa com as pessoas. Curso de fotografia, tem sempre alguém, um primo, um profissional. Eu já me surpreendi com motorista de Uber. Eu estava indo para um show no Rio de Janeiro, coisa de 1 ano atrás. Comecei a conversar, ele super educado, ele falou, não, eu dirijo Uber só à noite, mas eu tenho minha profissão. Eu trabalho na área de vendas de banco e, aliás, eu fui contactado por um banco inglês querendo um profissional para trabalhar remoto, porque o meu inglês porque eu falo inglês, eu falo alguma coisa em inglês. Ou seja, quem você menos espera. Então isso é netplaying. É você ser uma pessoa agradável, tá aberto para os contatos, sem ser essa coisa do networking antigo, de você tem que ir no evento tal, trocar cartão. Não precisa ser forçado. O netplaying vai te ajudar. Eu até coloquei, eu tirei uma foto dessa página que você fala isso e eu coloquei lá que você tem que ser uma pessoa interessante. Isso. Interessado, isso. Né? Interessante e interessado. Querer saber um pouquinho também, não é? Que às vezes a gente tem esse negócio, né, que eu vou me conectar porque eu preciso de algo em troca. Só quando tá precisando. Isso não é netplaying. Eu brinco, netplaying é você ajudar sempre, tá sempre aberto pro outro, escutar, que eu acho que se você... Queria até que você me fizesse essa pergunta. Qual é o grande desafio, eu diria, da humanidade hoje? É escutar. É silêncio. A última página do seu livro você fala sobre a escuta. Penúltima. É muito importante. Assim. Então, a pessoa que sabe fazer netplaying, normalmente é uma que é bem sucedida no netplaying, ou vamos dizer, no networking, é uma pessoa que está sempre pronta para ouvir, para escutar. Às vezes você não tem uma resposta. Você não tem uma solução, você não consegue ajudar a pessoa. Muitas vezes, pessoas chegaram a mim, me arruma uma vaga aí. Não tem essa vaga aqui, né? Mas eu escuto, eu ajudo. E aí eu falei de mim que eu nunca consegui entrar pela primeiro grande portal, que é o você ser passivamente encontrado, mas no netplaying já. E eu acho que vale a pena contar uma história rapidinha. Boa.
eu trabalhava numa empresa dessas de staffing, de contratação de global workers. Foi a primeira empresa, essa que eu falei de Nova York. Tá. E me procuraram querendo prometer, como uma empresa lá de fora, como se fosse um cliente final. Tá bom. Eu quero abrir no Brasil, quero ter uma ideia do custo salarial. E eu diria hoje que até com uma certa... Eu passei de bondade, uma certa ingenuidade. Tá. Eu até com uma certa ingenuidade abri para essa empresa. Era um grupo, foram várias conversas com americanos e tinha uma brasileira também nesse grupo. Que queria entender do mercado, porque a gente vai abrir. Eu abri tudo. Eles sumiram. Depois eu fui descobrir que era um concorrente. Ah. Era uma outra empresa de staffing. Aí você conta isso no livro, não conta? Eu acho que sim. Agora eu tenho que reler meu próprio livro. Que depois que a gente acaba o livro, é engraçado. Eu dei uma afastada dele. Tá bom. Interessante isso. Não sei se isso acontece com todo autor, não. Mas eu fiquei meio assim. Aos poucos eu tô revisitando. Tá. Então eu não lembro se eu contei essa história. Eu acho que sim, mas continua. Mas isso é muito, muito legal e claro, e super verdade. E aí eles sumiram, eu fiquei muito frustrado, fiquei com raiva de mim. Eu fui um idiota. Entreguei tudo, é um concorrente, uma outra empresa de staffing chegando. Nessa época a gente está falando de... Comecei aqui, isso deve ter acontecido 13, 12 anos atrás. Tá, não era muito comum. Não tinha tanta empresas como tem nessa lista que eu coloco no livro. Tá. Essa lista tem que comprar o livro. Tem um QR Code lá que joga para uma lista. Joga para uma lista. Hoje tem mais de 50 empresas que são sites que publicam vagas, ou job boards, né, como o pessoal chama lá fora. Sim. E aí esse pessoal sumiu. Eu falei, pô, Gustavo, você tem que ficar nesse mercado executivo, corporativo, você tem que ser um pouco mais esperto, senão você vai ser engolido. E aí, coisa de sem brincadeira, foi uns 3 ou 4 anos depois, essa brasileira me procurou, se desculpando, porque ela estava ali, também foi enganada, ela estava como uma consultora dessa empresa de staffing, que acabou abrindo no Brasil, mas também que sejam felizes. Tá. Me se desculpando e dizendo, olha, você foi muito legal e tal, tem uma oportunidade de uma empresa que eu estou trabalhando e que está buscando um diretor regional. E aí, resumindo, passei pelas entrevistas, fui para essa empresa, foi uma grande escola para mim. Que legal. E essa empresa de São Francisco que eu mencionei, e essa brasileira, ela não morava no Brasil, ela era baseada na Inglaterra, ela era o mesmo cargo que eu para EMEA. Entendi. Europa e Middle East. Legal. E eu fiquei para toda a América Latina. Então, quem eu não queria imaginar, que eu cheguei até a ter um pouco de raiva, de rancor, sim. Essa pessoa, 3, 4 anos depois, me indicou. Então, qual é a lição disso? Eu acho que a gente sempre tem que fazer o bem sem olhar a quem. Boa. Né? Eu acho que isso é um netplay saudável, porque quando a gente menos imagina, lá na frente, você vai ser retribuído por essa pessoa mesmo, diretamente, ou às vezes indiretamente. Tá bom. Então, acho que isso é importante. Legal. Então, netplaying. Como se fazer netplaying? É isso que eu falei. Eu acho que a gente tem que se abrir, estar sempre simpático, agradável e conversar com mais pessoas que vocês puderem possíveis no seu prédio, no seu condomínio, academia, casa. E aí cada um tem seu estilo de vida, porque eu garanto para você vai se surpreender com a quantidade de gente que trabalha assim. E como esse termo é novo, a pessoa nem sabe. Nem sabe que ela é global worker. Valor. Nem dá muito valor. Eu já conversei com esse motorista de Uber mesmo. Eu depois brinquei com ele. Na época eu estava ainda escrevendo o livro. Eu falei, você sabe que eu estou escrevendo o livro sobre isso? Posso citar o seu caso e tudo? Acabei não colocando no livro. Mas ele falou, eu não sabia. Me ofereceram, era um banco inglês, eu ia trabalhar remoto, ganhar 3 vezes mais do que eu ganho hoje. Trabalhava num bancão brasileiro, para esse banco inglês. E aí eu adorei a ideia. Ou seja, ele nem sabe o que ele é. Entendi. De tão novo que é esse assunto. Boa. Isso foi 1 ano atrás. Total. Então, para a gente não esquecer, são 3 pilares, 3 portais de entrada. O primeiro portal, o melhor dos mundos, você ser encontrado passivamente. Tá. O segundo, netplay. E, claro, ele se sobrepõe, tá? Sim. Porque, por exemplo, a primeira pessoa que foi encontrada, ele talvez foi encontrado porque foi através de alguém que indicou. Então, tem netplay. Total. Então, não são isolados. Você tem que se fortalecer nos 3 pilares. Boa. Nos 3 portais de entrada, como eu gosto de chamar. Tá. E
E a terceira é você aprender a buscar vagas. Você ser proativo, saber filtrar, selecionar, aplicar. Isso é super importante. E aí, na execução, eu cubro essas 3 estratégias de entrada numa empresa. Muito bom. Porque é mais ou menos o mesmo percentual de chance que você tem. E aí, claro, se você é um super profissional, você vai ter mais chance no primeiro. Mas, em geral, todo mundo que eu contratei entra por uma dessas 3 formas. Tá bom. E eu, não fiz uma pesquisa, mas a pesquisa que eu cito no livro comprova isso, mas a minha pesquisa empírica, eu sempre perguntava, como é que você chegou aqui? E aí tinha de tudo. Tinha desde esse profissional super qualificado lá, que falava, não, eu estava trabalhando e recebi uma mensagem no LinkedIn. Tá. Tinha aquele outro que falava que foi indicado por alguém. Ah, não, minha irmã já trabalha, um primo, um amigo. E o terceiro que falava, não, eu vi essa vaga eu trabalhava localmente, falava, já estava acostumado a falar inglês e tudo, mas trabalhava localmente. Vi essa oportunidade aqui, apliquei e fui chamado. Então, existem essas 3 possibilidades. E é importante você se preparar para as 3. E é isso que eu mostro no método, nesse passo a passo. Excelente. Ó, igual eu falei, gente, tem que ler. E igual eu falei, é uma mentoria, cara. Porque esse método está muito bem dividido. O Gustavo aqui deu um apanhado, aprofundou mais, mas aqui no livro tem um detalhinho de cada etapa. Descoberta, etapa da execução, a etapa da narrativa, tem tudo de tá lá. Então eu vou deixar o link aí na descrição para vocês comprarem, que ele, ó, vocês têm uma ideia aqui, né? Dá para ver aí a quantidade de post-it que eu coloquei aqui. Então comprem o livro do Gustavo, que o método tá muito bem estruturado para atender, para ajudar você a se minimamente buscar vagas globais. Quando eu vi que você começou a marcar e ler o meu livro, eu confesso que eu fiquei meio tenso. Por quê? Pô, você é um super leitor. Eu tô olhando aqui atrás, tô vendo ali rápido, devagar, só livraço. Então eu falei, olha a responsabilidade, né? Nada, Não é? Nada. É excelente. Eu Tá tudo tenso, aqui, ó. Eu falei, realmente você gostou? Ele falou, eu gostei. Eu gostei muito, cara. Eu acredito aqui. Gostei muito. Tá tudo marcado aqui, grifado. Tá tudo aqui, cara. Eu gostei muito. Vou deixar o link aqui para vocês comprarem. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho a versão do Gustavo leitor. Se você tem algum livro aí na sua jornada que foi importante mesmo, assim, para você, que você guarda no coração, você fala, cara, esse livro aqui, ele tem um espaço diferente. Tá, com cautela eu vou falar isso daqui. Tá. Eu até falo muito, né? Eu falei muito aqui do livro, peço desculpa, porque eu sou um cara, eu me considero introspectivo, mas esse tema eu gosto tanto. Não, imagina. E o livro me deixa tão feliz que eu me empolgo e eu acho que eu falei demais, eu não tô nem com o controle do tempo. Não falou não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Foi então ótimo. Peço desculpa aqui. Foi ótimo, foi excelente. Isso quer dizer que o papo tava bom. Tá ótimo. Por mim a gente ficava mais. Só daqui a pouco uma cervejinha, assim, a gente vai indo. Vai embora. Essa questão de livro é uma questão muito interessante, assim, porque eu não tenho como falar de livro sem falar do meu passado, assim. Tá. Então, eu falei que dei aula, talvez as pessoas fiquem na curiosidade. Pô, dei aula de quê? Eu fui bem a fundo na área do direito. Tá bom. Eu fiz mestrado em direito, em teoria do direito, na PUC. É um mestrado bem árido, um tema bem pesado. Então, assim, eu me acostumei a ler livros. A gente está falando de livros de filosofia do direito. Tá então, bom. esses grandes teóricos do direito. Assim, eu acho que uma pessoa que muita gente conhece, Hans Kelsen, e outros livros profundos, assim, de Habermas. Então, eram livros de leitura muito difícil. Eu tive essa fase para eu conseguir escrever a dissertação, né? Tanto que, uma coisa que eu não contei, eu subestimei esse processo de escrita desse livro, me achando, né? Sou leitor, né? Quem é leitor, e ainda mais leitor de tema árido, pesado, de filosofia do direito e tudo, que foi o tema da minha dissertação, um livro comercial e de uma coisa prática, eu vou escrever isso aqui em 3 meses. Demorou Grande 2 anos. engano, difícil ajustar essa linguagem. Na verdade, no início, a editora me ajudou muito, porque o meu linguajar estava muito carregado. Entendi. Por conta desse meu histórico. Então, eu não estou saindo do assunto, não. Tá. Eu estou te respondendo, te explicando por quê. Tá. Então, eu tive essa fase de ler muita filosofia do direito. Livros que alguns até ficaram mais comerciais. Um deles é do Michael Sandel, que é sobre justiça.
E ele dá vários casos interessantes. Se você está dirigindo um trenózinho, ele foi um cara que transformou a teoria da justiça, no sentido teórico da coisa mesmo, de autores como Rawls e tal, em uma coisa mais comercial. Ele se tornou a aula mais assistida em Harvard. Até um livro que eu te recomendo, se você ainda não leu, é Michael Sandel, Justiça. E ele é legal porque ele cita casos práticos. Se você está dirigindo ali num carrinho, e aí você sabe que você vai atropelar alguém, sabe esse tipo de coisa? Sei, você dilema. tem esses dilemas de justiça. Cara. Então, um livraço, que eu até citaria já como um livro aqui para você. Tá. Mas eu tive essa fase. Então, assim, dessa fase eu destacaria um livro comercial, para quem não é do direito, mas que traz dilemas de vida muito interessantes, Michael Sandel. Tá. E ele, inclusive, escreveu um livro mais recente sobre, eu acho que é o Dilema do Mérito. Dilema do Mérito. Ou alguma coisa de meritocracia, eu posso checar depois. Eu leio muito livro, mas eu esqueço dos títulos. Tá bom. Tá? Mas esse autor é um autor renomado. Então, o livro famoso dele é esse de justiça, que ele já começa com esses dilemas. Quem você atropelaria? Esses dilemas ou você morreria, ou você jogaria o carrinho para... Você falou da cervejinha. Esses dilemas para uma mesa de bar é sensacional. Excelente, porque não excelente. sai. Porque não tem certo, assim... Não tem certo e errado. O Gustavo vai dar a visão dele, eu vou dar a minha, ou outra pessoa vai dar o dele, por isso que chama um dilema, né? Você não consegue. Eu adoro esses dilemas, cara. Então, você vai gostar. E eu dei aula durante muito tempo, que uma das disciplinas que eu mais gostei, eu dei aula na pós-graduação de uma universidade lá no Rio, onde era uma matéria muito livre. E eu trazia só dilemas morais para a turma. Então, era aquela turma... Porque, assim... Sem menosprezar ninguém. Uma coisa eu já dei aula de turma de graduação de primeiro período, com 60 alunos na turma, que você tem que ficar... Ei, pessoal! Até uma turma de 12 alunos nessa pós-graduação, os alunos super interessados, onde eu podia formar grupos e trazer dilemas morais e éticos que hoje estão super em alta por conta da polarização política. Não precisa entrar nisso, mas eu trazia temas antes de Lula, de Bolsonaro, etc. e tal, que esses dilemas caíram hoje na boca do povo. Tá bom. Né? Então eu trazia questões como porte de arma. Só que eu trazia com exemplos dos Estados Unidos, que é onde eu fiz parte do meu mestrado, eu estudei na Nova York. Então eu trazia esses dilemas do tipo, qualquer um pode portar, e aí trazia dilemas sobre igreja. Há liberdade de credo, você poder acreditar em qualquer coisa. E se eu quisesse fundar a igreja do diabo, posso? Tem vários dilemas. Tem, por exemplo, o aborto. Exato, era um outro tema quente que eu trazia. Cara, um outro dilema. Depende do ângulo, muda o contexto. Depende do ângulo, eu trazia sempre a visão americana. Então teve essa fase e o Michael Sandel é um cara que você vai gostar. Legal. Eu diria como uma sugestão para quem não é de direito vai gostar. E esse segundo livro, o último livro deles, que ele fala de mérito, que eu acho que é a cilada do mérito, ou é alguma coisa assim, que ele tenta quebrar, ele questiona muito essa coisa do mérito e da sociedade americana que desdenha da sorte. Acha que tudo foi mérito pessoal. Eu sou um cara que passei muito a acreditar na sorte. Basta quem é um pouco mais velho, já está com a carreira mais consolidada, basta você olhar aqueles seus amigos de infância. De infância, de escola. Às vezes, uma escolhazinha lá atrás muda tudo. Né? Eu tive um amigo que resolveu apostar na XP. Quando a XP, pouca gente vai lembrar, a XP eram quiosques em shopping que dava educação... Treinamento de educação. Educação para investir. Os caras foram super inovadores. Ninguém falava em educação financeira. Ninguém falava disso. Ele chegou a trabalhar nos quiosques. O cara virou sócio da XP. Isso não é sorte? Você, naquela época, se te oferecesse um super cargo no banco no Itaú, no Bradesco, será que você não iria? Como é que você estaria hoje? Total. Então, assim, o Sandel questiona muito nesse livro. Então, não perdi o assunto do livro. É um livro. Então, eu tive muito essa fase. Depois que eu passei para esse mundo corporativo, eu quis devorar todos os livros que você pode imaginar desses clássicos de mundo corporativo, de liderança, de aprenda a fazer amigos, influenciar pessoas, etc. Estou contando isso para eu me desculpar até diante de você aqui. Eu cansei. Eu acho que é muito mais do mesmo.
Eu prefiro ter um bom aplicativo que resume esses livros corporativos. Pouquíssimos livros hoje me animam a ler de mundo corporativo. Eu acho que você pode aprender muito mais, não só na prática, quanto às vezes ler um bom romance. Olha só que tema legal que você está falando. Eu falei isso uns 5 ou 6 episódios atrás. Chega um momento que você bate no... Você vai cavando em alguns assuntos que você bate no chão. Bate no chão. E aí você fala assim, cara, que nem, por exemplo, eu trabalho com liderança faz 12 anos. Eu li vários livros de liderança. Se eu ler mais um, a liderança, ela tem ali 85% de uma receita de bolo. Aí depois tem uma crença... Ainda bem que você concorda. Eu estava preocupado aqui de falar assim. Eu falei, que você leu, mas você tem uns livros ótimos. A gente acabou de falar do Rápido e Devagar. Sim. Tem esses clássicos, né? O Adam Grant. Adam Grant, eu adoro Adam Grant. Tem um recente, né, que ele Potencial Oculto. Isso, Hidden Potential. Então tem isso, mas eu concordo muito. Chega uma hora que você bate no fundo. E aí eu comecei a fazer um movimento de ler outras coisas, porque eu falei, cara, mas eu tava lendo, o que aconteceu, Gustavo? Eu tava lendo, acabava o livro e falava assim, não aprendi nada novo. E eu gosto desse negócio de ter um aprendizado novo, sabe? E eu tô muito alinhado com isso. Quando você é um leitor de verdade, vai chegar um momento que você vai bater no fundo. Exato. A gente não está falando que ninguém deve se aprimorar e ler. E nem estamos colocando a gente num pedestal, nada de forma disso. Nenhuma. De forma nenhuma. Tanto que eu falei que foi uma visão pessoal e eu fiz questão de contar lá a fase do direito, onde eu li esses livros mais filosóficos, que acabei pulando, mas tem os clássicos. Platão. República. Todos esses. Rousseau, né, para entender essa coisa da natureza do homem, né, como é o homem em estado de natureza, e Hobbes, Locke. Sim. Teve essa época. E aí, no mundo, na passagem para o mundo corporativo, eu virei um devorador de livros. E assim, eu me achava na obrigação de ler, ler todos esses clássicos e tal. Chegou um momento que me deu assim um fastio. Porque sabe quando você come muito? Sim. Foi na churrascaria. É o famoso ressaca literária. É isso. Me deu isso. E eu falei, nossa, não estou mais aprendendo nada. E aí me apresentaram um aplicativo que até é em inglês. Então você consegue ler ou você consegue ouvir o livro. É ótimo para treinar inglês. Não vou fazer propaganda aqui, né? Tá bom. Não é bom. Se pudesse patrocinar depois, tudo bem. Mas... É um aplicativo gigante lá fora. E tem todos esses clássicos, né? E ele dá o tempinho do livro, normalmente é de 8 a 15 minutos no máximo. Você pode escolher se você quer ler e dá até para você fazer ao mesmo tempo. Você pode ficar ouvindo e ainda ele vai passando simultaneamente. Pois isso é ótimo para aprender inglês. Legal. E ainda o inglês meio corporativo. Total. Inglês profissional. Total. Então é uma dica que eu dou excelente. Tá. É isso que eu tenho feito. Só pego algum livro hoje corporativo, assim, se for realmente um tema muito inovador ou um autor que eu gosto muito, como Adam Grant, por exemplo. Quer ver um exemplo legal? Eu entrevistei também o Rogério, ele é general manager de uma multinacional, acho que americana. E ele falei, o que você está lendo? Ele falou, cara, estou lendo sobre execução. Ele falou, porque acho que tem muito livro de estratégia, muito livro de plano, muito livro de meta, mas não tem livro para entrar em ação. Exato. Aí ele falou, então eu estou buscando agora livros de execução. Isso era uma preocupação do meu livro. Eu fiquei preocupado de... Muito se fala, né? É um assunto que a gente não falou. Eu falei rápido, futuro do trabalho. Tá. Muita gente... Fica acadêmica, assim, as tendências, sempre isso. Quais são as habilidades do futuro? Eu brinco até isso no livro. São importantes, mas assim, o homem não é um robô. A habilidade do futuro, criatividade e saber reagir sob pressão. Ou você é uma coisa ou você é outra. Total. Entende? Assim, então tem muito mais do mesmo. Assim, até nesses relatórios, o próprio relatório do Fórum Econômico Mundial, né, as habilidades do futuro, eu sempre acompanho, acho importante. Não estou desmerecendo. Sim. Mas são coisas que são muito teóricas. É muito meio um consultor falando para o outro o que ele deve fazer. E pouca gente hands-on. Pouca gente mão na massa. Isso era um desafio do meu livro. Eu não me contentaria se eu não tivesse chegado no método no livro. No final ainda chama execução. Exato. Então conseguiu com muita tranquilidade. Vou terminar do livro. Tá. Então aí, pulando essa etapa, hoje eu tenho normalmente 2 livros permanentes na cabeceira. Que legal. Nossa, agora fiquei curioso. Sempre... E aí eu tenho o meu ex-orientador da minha pós-graduação. Ele é economista renomado da UFRJ. Tá.
mas ele já se aposentou recentemente. E aí você imagina, ele falou que ele passou por esse fascínio, ele não lê mais livro de economia e ele resolveu entrar nos grandes romances. E aí ele fez uma lista e me passou essa lista. Caramba! Mas assim, é escrito à mão. Tá. E ele dá uma pontuação dele. Mas é um cara, assim, que eu respeito, que eu admiro, super inteligente, acadêmico. E ele falou, agora que eu me aposentei, antes ele já tinha começado, meu prazer é viajar para hotéis que não aceitam criança, ele é espírito divertido, onde eu possa levar o meu livro e ele pontua os livros. Então eu meio acompanho essa lista dele e ele dá os grandes clássicos nacionais em língua portuguesa, incluindo português, Fernando Pessoa, português de modo geral, não só a literatura brasileira, e os grandes clássicos internacionais, aí sem dúvida você tem que entrar nos russos. Sim. Não quero tirar onda, pelo contrário, é um desafio para mim, quando eu vejo, ainda mais quando alguns eu não tenho, eu vou na livraria, aqueles tijolos assim, mas tem que encarar Dostoiévski, etc e tal. E aí eu não cheguei lá ainda. Eu tô nessa você tá nesse momento. Eu tô nesse momento de pegar essas duas listas dele, se quiser depois eu vou cobrar, hein? Essa lista vai... Eu quero. Essa lista vale dinheiro, cara. Vale dinheiro. Então eu tô num momento de alguns clássicos, não tão clássicos assim. Eu também exagerei. Mas, por exemplo, um livro que eu li recentemente, que a gente pode colocar, A Marca Humana, do Philip Roth. Eu autor americano, nome, mas eu não li o livro. Roth, né? TH no final. Fantástico. Ele tem livros maravilhosos e já me deu vontade de ler outros. Como tem autoras nacionais também, que eu pretendo ler, né? Eu queria gostar e entender melhor de poesia, mas que é aquele leitura de uma página, duas páginas, fragmentada. Eu tenho um pouco de dificuldade de embarcar nisso. Mas hoje o meu momento é 2 livros na cabeceira. Um livro mais ficção, totalmente ficção. Não precisa também ser os russos, mas uma coisa de ficção. Vou chegar lá. Tô indo na direção da... A Rússia hoje em dia não é muito legal a gente valorizar, mas vou chegar lá. Ele tem seu valor, né? E tenho lido muita coisa de espiritualidade. Legal. Não é religioso. Não sou... inclusive, sou uma pessoa mais para não religiosa. Tá bom. Né, que hoje em dia fala isso é até mal visto, né? Porque hoje em dia está todo mundo muito... Tem que estar preso a alguma grande religião. Sim. Mas uma espiritualidade eu acho importante. Especialmente livros relacionados a budismo, a meditação. Mas sem ser o budismo com religião. Entendi. Eu acho que... As práticas do budismo. E o próprio budismo, ele é eclético. Ele não tem... Você pode ser cristão e budista. Espírita. Né? Eu acho que é uma religião que eu acho bem democrática. E aí eu tenho um livro especial que eu indico... Porque também eu sou ruim de memória, isso porque eu indico, porque eu estou vindo aqui hoje, eu terminei esse livro ontem. Boa. Um livro pequenininho. Ele é um padre e ele fala muito sobre... Ele conta no livro os benefícios da meditação. Legal. Que é Pablo Dor. Dor de D''OR, tipo de ouro, né? Tá bom. Pablo Dor. Ele é espanhol e o livro é Biografia do Silêncio. Biografia do Silêncio, eu vou anotar. Espero que... Porque às vezes eu dou umas dicas de livro e o livro pode não estar... ter esgotado, né, a edição, mas eu acho que é um livro pequeno, então é uma leitura que dá para você intercalar fácil com o seu astral no dia. Entendi. Eu vou hoje para ficção ou vou hoje para um livro de, vamos dizer, de espiritualidade. Muito bom. E livro de carreira, não poderia deixar de dizer que foi muito marcante para mim, que eu cito no livro, que ele consolidou coisas que eu achava apenas. Que é um professor de Stanford, que ele era um professor de design, ele era um professor de design thinking, ele aplica o design thinking para a carreira, que é um pouco do que a gente falou e é um pouco do que eu sempre acreditei e é o que eu falei no livro dessa espiral. Né? Que é testar, errou, que é a base do design thinking. E aí ninguém me mate, eu não sou dessa área, gostaria de ser tão interessante e inteligente assim, como são os design thinkers, mas ele diz muito isso, que você não pode ver a carreira, isso foi realmente um salto para mim, como planejar carreira sentado no seu sofá de casa.
Carreira é você ir lá, fazer, não gostar, voltar. Então, é a lógica, a mentalidade do design thinking transportado para a carreira, que é o design da sua vida. Boa. Livraço. O autor eu vou ficar devendo, que eu também sempre esqueço. Mas é um professor de Stanford, escrito por 2 autores, onde ele aplica essa metodologia do design thinking para a vida. Tá bom. E aí a carreira está relacionada à vida. E ele quebra muito paradigma, do tipo, sou muito velho para mudar, ou então eu vou descobrir o que eu amo fazer estando aqui sentado. Entendi. Você tem que fazer para saber. Tem que entrar em ação, né? Então, assim, são os livros que eu citaria hoje. Mas, novamente, eu pretendo voltar aqui, voltando no nosso podcast, daqui a um mês talvez eu trouxesse... Talvez eu já conseguisse entrar no russo, né? Boa. Vamos ver. Eu tenho uma vontade de ler. Eu não li Dostoiévski ainda, mas eu tenho vontade de ler também. Eu vou te passar a lista. Os nacionais também são incríveis. Com certeza. Muito Fernando Pessoa, Machado de Assis. Machado de Assis eu li já. Muito bom. Li recente também, tá? Memória... Eu li O Alienista. O Alienista é fantástico, assim. Hoje é muito... Ele se adequa, ele é bem, né? É uma caricatura ali do negócio, mas hoje se adequaria muito para essas polarizações de vida, né? Total. Tipo, quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Quem tá na cidade ou quem tá no hospício, né? Eu acho que eu não sou, mas você também acha que você não é. O louco é o outro, sempre. Muito isso. Legal. Não, é atemporal. Eu hoje ali, o Alienista é atemporal. Ô, Gustavo, o que é óbvio para você e a galera não percebe? Fala assim, pô, Adilson, isso aqui é tão óbvio pra mim, a galera não... Ixi, parece que eu tô me sentindo no antigo Jô Soares, que tem bate-bola no final. O que é óbvio pra mim? Pra quem tem eu sei que eu já recebi críticas, que eu respondi na maior educação nas redes sociais. Você fica vendendo essa ideia de trabalhar remoto para empresas estrangeiras. Isso não é para qualquer um. Uma pessoa foi super agressiva comigo. Porque eu fiz uma postagem que eu estava viajando. Assim, tá bom. Eu não gosto nada de luxo, não é minha pegada. Eu até fiz uma postagem recente falando dessa coisa de, no Brasil, a gente tá comprando essa coisa de luxo. E o luxo é sempre ter coisas. O luxo é silêncio, espaço. Ter espaço, cara. Poder viajar fora de época. Que é luxo pra Isso mim? é luxo. Luxo pra mim é... Poder viver como você quer. Ter controle da minha agenda. Pra mim é luxo. Super luxo. Tá dentro do meu ranking também. Então essa pessoa com muita raiva, ela fala, você não sabe das pessoas que têm a jornada de 6x1. Ela caiu de pau em mim. E eu falei, olha, mas nada é pra todo mundo. Total. Nada é pra todo mundo. Então se for assim, ninguém vai vender você não vai vender nem um carro de luxo, nem se fala. Ninguém mais vai vender um BMW, mas nem um carro, porque um carro não é para todo mundo. Se você for pegar, então, a população de alguns países africanos, não é para todo mundo mesmo. Total. Né? Então, assim, a roupa... E nem a gente gosta das mesmas coisas. Então, eu respondi. Ela acabou sendo muito amável na tréplica dela. Me desculpa, eu não sabia. Porque eu falei, poxa, eu estou compartilhando meu conhecimento aqui gratuitamente, na maior boa vontade, e você está vindo com muita agressividade. Nada é para todo mundo. Sim. Então, resumindo isso, mas eu volto e reforço que no seu bate-bola eu não vou fugir dele, não. O que é óbvio, para quem tem condições, não tem que ficar mais batendo cabeça. É óbvio que você tem que abrir o seu leque e se preparar para ser global worker. Isso não é um novo trabalho, é um modelo de trabalhar que nada impede depois de você ter uma boa oferta de uma empresa no seu bairro, você cansou daquela que você está, você voltar. Mas você tem que expandir seus horizontes profissionais e, para mim, ser global worker é óbvio. E que não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo e nem o tema é para todo mundo. Né? Assim, não é nem no sentido de cada um pode ser global worker. É que não é para todo mundo no sentido de que não é tão óbvio. Né? Eu já tive perguntas, quando eu abro minha caixinha lá no Instagram, as pessoas perguntando se tem que ter visto para trabalhar como global worker. Entendi. Entende? Ou seja, para mim isso é uma coisa óbvia, mas era a pergunta genuína dela. Sim. Ou seja, tem que ter visto para trabalhar para uma empresa americana? Não, basta ser brasileiro e poder trabalhar. Excelente. Então, assim, isso para mim seria o exemplo hoje, para a gente não fugir do tema, mas tem milhões de outras coisas para mim, é óbvio, e que para as outras pessoas não são. Qual que é o seu superpoder que você poderia emprestar para mim? Meu superpoder
esse superpoder tá cada vez mais diminuindo com a idade. Sério, eu tô cada vez mais fraco nesse poder. Tá. Em vez de... Eu poderia falar uma coisa que com a idade você melhora, Tá. mas esse é um poder que eu tô cada vez melhor. Tá. Tolerar coisas chatas. Tolerar coisas ruins. Ou engolir sapos. Eu sou bom nisso. O meu íntimo briga com isso. Assim, tem cada vez mais... Mas eu tô perdendo isso. Mas isso foi muito importante na minha carreira. Tem gente que tem... eu falo mesmo. Eu sou assim, sou autêntico. Quem não quiser escutar, que se dane. E para mim, isso aí não cabe. Isso não funciona para quem quer sucesso na carreira. Para quem quer até sucesso no casamento. Tá. Então, acho que o meu grande superpoder foi esse. Ir contra a minha natureza e tolerar situações bem chatas, mas eu tô dizendo que eu tô perdendo esse poder porque eu tô cada vez com menos paciência para isso. Sabe uma coisa, cara, eu me lembrei de uma coisa que outro dia uma amiga minha perguntou, ela tava falando sobre isso, sobre o roteiro e tal, ela falou, e o seu superpoder? Cara, eu vou falar um óbvio, mas você vai ver que não é tão assim, eu sou bom em obedecer. É um pouco isso. Tem gente que não é bom em obedecer, cara. Eu falei de uma forma diferente, mas é isso. Eu sou engolir bom. sapo. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E não sofrer muito. Então acho que o superpoder tá também na forma, voltando ao estoicismo aí. Não é nem na situação em si, mas como você reage ao fato. Então, é do tipo, pô, esse meu chefe, esse caso, que chato, não sei o quê. Mas beleza, eu vou fazer tudo, desliguei, desci, entrei, cheguei em casa. Tá tudo na boa, vamos jantar, vamos no cinema. Total. É porque às vezes você fala assim, pô, exemplo, né? Às vezes você contrata um mentor ou alguma coisa assim, a pessoa fala, cara, Adilson, faz isso aqui. Tem gente que fala, pô, não, mas não é bem assim, acho que não vai dar. Eu sou bom em obedecer, cara. Se você falar pra mim. Você fala assim, Adilson, cara, faz isso aqui que vai dar certo. Eu falo, tá bom. Se eu admirar a pessoa. Claro, não, te entendi. E desse superpoder saem outros. Por exemplo, que é uma habilidade que eu brinco no livro, né? Em vez de usar soft skills, eu chamei de Geoworker Skills. Sim. Que é uma parte que as pessoas têm que ler o livro. Senão a gente vai contar tudo. O livro inteiro. Mas eu falo de ser agradável. Total. Ser agradável é isso também. Tá relacionado com esse outro superpoder. Porque tem vezes que a sua vontade é fechar a cara e, se não, mandar aquela pessoa para aquele lugar e em situações que você nem estava precisando tanto. Sim. Mas eu acho que... Mas por dentro, eu falo que é um superpoder porque eu dou uma travada, mas vou. Assim, então, muito bom, muito acho bom. que esse é um superpoder. Boa. Gustavo, cara, passou voando o tempo, eu queria agradecer o seu tempo. Não, mas foi incrível. Espero que você tenha curtido. Eu curti pra caramba. Eu gostei muito. Poderia ter ficado mais. Se chegasse algum salgadinho... Sim, a gente ia embora. Não, e papo bom, né? Papo bom, pessoas interessantes que tem uma troca. Cara, então... Eu queria, de novo, agradecer, parabenizar você pelo livro. Eu gostei demais, tá? As provas estão aqui. Logo vai ter... Quando você estiver assistindo esse episódio, acho que vai estar já na resenha, nos cortes no ar. Vai ter resenha, vai ter corte. Queria te agradecer pela obra, pelo seu tempo aqui de estar batendo um papo com a gente e deixar uma mensagem final para quem ficou com a gente até agora. Mensagem final, eu acho que isso é possível, né? Eu acho que muitos dos meus mentorados, o problema não era técnico, era um problema de espírito, de tomar responsabilidade, ter coragem. Né? Que eu falei, eu acredito muito na sorte, mas para mim a sorte e a coragem, um outro livro bom do Cortello, a sorte acompanha a coragem. Sim. Mas é um livro legal. Eu gosto desse tema, de pensar essas questões aleatórias da vida, mas é muito importante ter coragem. Então, a forma que eu defino sorte, inclusive eu falo no livro, que a sorte é meio tipo, você tá perdido numa praia, passa aquele cavalo. Se você tá com a cabeça baixa, o cavalo vai passar, você nem viu. Então, você nem tem como dizer que aquilo foi sorte. Para aquilo se tornar sorte, o cavalo passando, cavalo sem sela, hein? Pensa naquela praia deserta, você tá morrendo de fome, mas esse cavalo é a chance para te tirar dali, vai te levar num lugar. Você tem que o quê? Ter coragem para agarrar o cavalo na crina e tem que ter preparo para saber montar sem sela. Tá bom. Então isso para mim é o retrato, é a metáfora da sorte. Se você não viu o cavalo, você tá com a cabeça baixa, não vai adiantar nada. Se você viu o cavalo e não tiver coragem, você também não vai montar. E você tem que ter preparo para aguentar. Então, são esses 3 itens que compõem a sorte. Mas existe sorte, sim, existe aleatoriedade. Total. Então, assim, acho que minha grande recomendação acreditem em vocês, é possível.
Esse mercado, como a gente mostrou em números e em estatísticas, não sou eu que estou falando, só tende a crescer. Isso vai te deixar com um potencial incrível para, se você também quiser, não é um caminho sem volta. Encontrar um emprego numa empresa que você sempre queria, que seja local. Eu prefiro até... eu gosto mais do modelo híbrido, gosto de ir para o escritório, gosto de sair de casa. Beleza, mas isso não vai te fechar portas, só vai te abrir. Boa. E eu queria te deixar um convite para quem estiver assistindo. O livro saiu tem coisa de um mês, né? Teve a fase de pré-lançamento, lançamento, mas vai ter a noite de autógrafo semana que vem, dia 18 de março, às 7 horas, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, São Paulo. Boa. Vai ter um coquetel. Eu vou estar lá, hein? Você vai, né? Vou. Opa. Eu vim hoje aqui, você tem que me prestigiar. Eu vou, com certeza. Então eu queria deixar esse convite para qualquer leitor seu, quem puder ter visto isso a tempo, eu não sei quando sai, mas é um convite que eu faço, uma chance da gente conversar e tudo. É meio a consagração do autor, mas eu acho que para mim eu vejo mais como uma troca. Eu gostaria muito de conhecer quem está lendo o livro. É um momento de netplay. Momento de netplay. E é uma dor pro autor. Uma coisa que me incomoda, eu queria conhecer melhor quem está lendo. Boa. Então é uma chance. E em programas que eu pretendo abrir no futuro, legal, de mentoria e de curso, que eu acho que é uma grande chance de eu poder ajudar as pessoas com casos concretos e eu conhecer melhor quem está do outro lado. Excelente. Porque o autor perde um pouco a propriedade sobre o livro, né? Mas esse era o objetivo, né? Jogar pro mundo, dispersar o conhecimento. Tá. Mas uma coisa que eu senti é isso, eu fico curioso, eu fico imaginando, né? Quem é que essa hora, às vezes eu vou jantar, chego em casa, tô lá cansado vendo, quem é que essa hora deve estar lendo o meu livro, o que essa pessoa tá, quem é, como é que faz, como vive. Legal. Isso é interessante. Boa. Então, tá feito o convite, hein? Tá feito o convite do Gustavo, eu vou deixar aqui no link, o link do livro, tá bom? As redes sociais aqui do Gustavo também. Queria agradecer você que ficou até aqui. Encaminha esse podcast para um possível Global Worker ou quem já é Global Worker, né? Encaminha esse episódio que com certeza vai ajudar. A gente falou sobre carreira, falamos sobre habilidades, falamos sobre muita coisa aqui bacana. Então, caminha para frente para essa mensagem chegar mais longe ainda. A mensagem do Gustavo chegar mais longe, tá bom? Episódio novo todas as quartas e a gente se vê na semana que vem. Até logo. Tchau. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Foi sensacional.